Oi, meus amores! Na aula de hoje vamos falar sobre a sociedade ateniense, tá? É a continuação lá do nosso assunto Grécia Antiga. Hoje a gente vai falar sobre sociedade ateniense e sociedade espartana. Nesse vídeo vamos falar sobre Atenas. Atenas foi uma polis originária da fortaleza de Acrópole, fundada por volta de 1400 a.C. pelos jônios. Lembra dos jônios? Aqueles povos europeus que fundaram a Grécia, né? Nessa fundação a gente teve os jônios, os eólios, os aqueus e os dórios. Bom? Desenvolveu-se no comércio marítimo e na fundação das colônias na Península Itálica e Mediterrâneo Ocidental, a Ásia Menor e a costa do Mar Negro, tá? Então a gente tem o quê? A gente tem, né, a Grécia sendo fundada pelos jônios, né? A Grécia fica numa área bem próxima do mar, tá? Do Mar Mediterrâneo e do Mar da Ásia Menor e da costa do Mar Negro. Então Atenas, ela é uma localização privilegiada, né? Justamente para fazer a comercialização de produtos, tá? A região de Atenas era uma área montanhosa e solo árido. Então, Atenas vai ficar numa localidade, né, montanhosa e vai ter o solo árido, ou seja, um solo que não vai ser tão propício assim, né, para eles viverem da agricultura. Não quer dizer que eles não cultivassem a questão da agricultura, tá? Mas é o quê? Significa que o solo ele não é tão propício para a agricultura, então eles vão desenvolver outras formas, né, de economia. Atividade econômica. A atividade econômica de Atenas, ela vai ser o quê? A comercialização marítima, né? O comércio que Atenas vai ter com outras localidades, principalmente porque Atenas fica nessa localidade que fica perto do mar Mediterrâneo, né? E aí proporciona o quê? Que ela faça assim, uma comercialização de produtos com outras localidades. Quando a gente fala da agricultura, a gente vai falar do azeite, do vinho, né? Que vão ser coisas que vão ser comercializados, né? Por Atenas. Atenas, ela teve, né, contato com vários povos, né? Por viver, por ser localizada nessa área, né, que fica perto do mar Mediterrâneo, então vai se ter o contato com vários povos. Desses povos, Atenas vai acabar desenvolvendo muitas coisas boas, né? E aí aprendendo também muitas coisas de outros povos e anexando na sua cultura. A gente vai ter em Atenas várias formas de governo, tá? A gente vai ter a monarquia, né, que é a instituição de um rei que tem o poder de mandar em tudo. A gente vai ter a oligarquia, que é o quê? A organização política com várias pessoas nessa organização política, tá? A gente vai ter a tirania, né, que é uma pessoa no poder, aquela pessoa que impõe o seu poder, tá? E a gente vai ter a democracia, né? A gente conhece Atenas como, né, por base da democracia. Então, a gente vai ter a democracia, né, na qual as pessoas vão poder ter o poder do voto. Democracia que no Brasil, né, é o que prevalece, né? Todas as pessoas vão, votam, né, no seu candidato e tudo mais. Bom, gente, aí a gente fala também sobre, né, a estrutura social de Atenas. Essa estrutura social, né, é como essa sociedade ela é organizada, tá? A gente tem os eupátridas, mas quem são os eupátridas? Os eupátridas são, né, os grandes ruralistas, ou seja, as pessoas que mais têm terras, eles vão ser a elite, tá? Ateniense, são os donos das terras. A gente vai ter abaixo deles georgós, tá? Esses georgós, eles são os pequenos proprietários de terra. Essas pessoas não vão ser tão ricas assim. Em determinado momento, vão até ser escravos dos eupátridas. A gente tem abaixo os demiurgos, tá? Os demiurgos que são o quê? São os comerciantes, artesãos. E a gente tem abaixo os tetas. Os tetas, eles são a classe mais discriminada, marginalizada. Eles são os camponeses, né? Os trabalhadores rurais, são as pessoas mais pobres da sociedade.
Abaixo a gente tem os metecos. Os metecos, eles são os estrangeiros, são as pessoas que não são de Atenas, né, mas que moram em Atenas, então são chamados de metecos, estrangeiros. E abaixo a gente tem os escravos. Esses escravos que existem duas formas para ser escravo em Atenas. Uma é por dívida. Tia, como assim por dívida? Não entendi o que é por dívida. Por dívida é o seguinte, exemplo. Os eupátridas tinham muito dinheiro, tinham muitas terras. E os eupátridas emprestavam dinheiro, né, para os demiurgos e os tetas. Emprestavam dinheiro e falavam para ele pagar em determinado momento. Chegava em determinada época, os tetas e os jorgóis não pagavam esse produto, não pagavam, né, esse dinheiro. E por isso, nesse momento, eles acabavam se tornando escravo por dívida, ou seja, a pessoa se tornava escravo, tinha que pagar, enquanto não pagasse a dívida, tinha que ser escravizado, tá? Então, existia duas formas, né? A escravidão por dívida, né, por estar devendo uma outra pessoa, e a escravidão por guerra. Porque Atenas, ela vai entrar em vários conflitos, né, com as localidades. E quando ela entra em vários conflitos com outras localidades, ela vai acabar trazendo pessoas, e essas pessoas vão ser escravizadas, ou seja, vão trabalhar na casa desses eupátridas, né, que é essa elite ateniense. Organização política, tá? Fala da organização política. Durante boa parte da sua história, Atenas foi uma monarquia centralizada, né? Então, ou seja, tem uma pessoa, um rei, né, que tem um poder centralizado, que cabia a esse rei toda a decisão política, tá? Econômica e social. Então, esse rei, ele tinha poder absoluto, ele podia fazer o que ele quisesse nessa sociedade. Isso mudou à medida que os setores da economia passaram a se fortalecer, permitindo a consolidação de certas classes sociais e instâncias políticas passaram a ser, né? Então, assim, o que vai predominar, como eu falei para vocês, no primeiro momento a gente vai ter uma monarquia, tá? Essa monarquia que vai ter o poder centralizado toda organizada. Com o passar do tempo, com as organizações das classes, né, vão se ter uma nova organização política. Os arcondes, né? Os arcondes eram dois reis, né? Administrativo e religioso. Então, existia na questão de dois reis. Esses reis eram o quê? Um rei, ele era um rei para as guerras, né? Para extensões, para expansões de Atenas. E o outro rei era um rei religioso. O papel dele era um papel religioso. Os Areópagos era o conselho ateniense onde as principais leis eram elaboradas, tá? Então, era onde onde se eram feitas as principais leis, né, impostas, né, na sociedade ateniense. Com o controle político e a economia bem estruturada, as classes mais ricas estavam fortalecidas. Então, imaginem só, que essas classes políticas eram elas que faziam parte, né, dos Areópagos, né? Ou seja, quem são? São os eupátridas, esses eupátridas que vão, né, fazer leis, vão fazer organizações todas voltadas para cada vez mais enriquecerem, fazendo com que as pessoas mais pobres, como os jorgóis, os demiurgos, os tetas, os metecos, acabassem ficando cada vez mais empobrecidos, porque não tinham direitos políticos. A desigualdade social com os camponeses, artesãos, pequenos comerciantes eram grandes. Então, como eu falei para vocês, né? Essas outras bairros sociais, né? Os jorgóis, tetas, metecos, eles vão querer reivindicar os seus direitos. Por quê? Porque eles querem poder político. Eles querem leis que beneficiem eles também. Porque até o momento, os eupátridas estão no poder. Por estarem no poder, fazem leis para se beneficiar. Foi então que surgiu os chamados legisladores, eleitos para os cargos dos arcontes, com o objetivo de acalmar as tensões sociais, tá? Então, assim, como a tensão social estava muito grande, né, entre as outras classes e os eupátridas, acabou ocorrendo a questão de que precisava-se de uma organização, né, bem melhor. E aí foi feito o quê? Os legisladores. A gente vai falar sobre dois legisladores, né?
A gente fala primeiro de Drácula. Drácula chegou ao poder em 612 a.C. Drácula elaborou um conjunto de leis penais, tá? Antes de Drácula, as leis, elas eram orais, né? Só faladas. A partir do comando, né, do poder de Drácula, ele vai fazer as leis serem escritas, fazendo com que agora, né, os eupátridas não acabassem burlando a lei. Tá? Só que no decorrer do tempo, né, o Draco ele ficou com o legislador justamente para organizar essa questão social, né, para também não beneficiar só um lado, mas beneficiar toda a população. Só que Draco, na realidade, ele vai fazer leis, né, com coisas que já aconteciam antes. Então, ou seja, as leis dele vão beneficiar muito mais, né, os eupátridas, que continuam sendo muito privilegiados, e as outras classes acabam sendo muito desprivilegiadas, tá? Depois de Draco veio Solo, tá? Solo, com conflitos entre os eupátridas do povo, chega no poder, tá? Então, no meio desse conflito, né, entre os eupátridas e as outras classes sociais, chega ao poder Solo. Solo chega em 594 a.C., tá? E ele vai impor algumas leis, algumas coisas que vão beneficiar, né, a população. Fez um conjunto de leis que atendia paz e vontade do povo, né? Então ele vai fazer várias leis que vão beneficiar, tá, esse povo. Porque anteriormente Draco, ele não acaba com a escravidão por dívida, né? Então ele não beneficia tanto assim o povo. Já Solo não, né? Uma das principais medidas ele vai fazer o quê? Ele vai fazer o fim da escravidão por dívida. Então a partir desse momento não se tem mais escravidão por dívida. A pessoa que está devendo a outra vai ter que trabalhar, né, para poder pagar, mas agora não pode mais se dar como escravo, tá? Ele também vai fazer o quê? A mudança na participação política, tá? Porque antes, né, quem participava da questão política era sempre os eupátridas, né, essa elite. A partir de agora, né, ele vai fazer o quê? Ele vai colocar uma mudança na qual a questão agora seria por riqueza, em vez de ser por nascimento, porque antes tinha essa questão de que sempre era por nascimento, os filhos eupátridas acabavam, né, sempre estando no poder e tinham totalmente o poder, né, nessa questão política. Agora ele vai colocar uma questão que acho que a organização agora, né, vai ter o poder do voto, vai ter a questão de comando político, só quem tem mais rico. Então, as pessoas mais ricas, né, poderiam ter papel político, tá? Fazendo com que haja uma forma na qual, né, por questão de riqueza, que vai beneficiar os demiurgos, porque os demiurgos são os grandes comerciantes. Então, esses comerciantes vão ser beneficiados, porque agora vão ter papel políticos. A democracia. Ainda que a participação popular tenha aumentado, a desigualdade continuava, né? Então, continuava uma desigualdade muito grande em relação a essa questão dessas votações. E aí, no meio de todo esse conflito, né, entre as outras classes menos desfavorecidas e os eupátridas, entra no poder uma pessoa, Pisístrato, né? No governo de Pisístrato, a partir de 546, chegaram de fato as reformas defendidas. Pisístrato, ele vai impor, tá, uma tirania, ele vai se colocar no poder e ele vai, né, decretar algumas leis e as pessoas vão ter que seguir, tá? Entre as reformas, que ele defendia pelo povo, né? Porque ele estava dando alguns benefícios para o povo para que justamente, né, ele fosse aceito pelo povo e o povo acabasse gostando dele. Entre as medidas, ele faz uma reforma agrária. Lembra que eu falei para vocês, os eupátridas, eles são os grandes proprietários de terras. Tá? Então, eles têm muitas terras, enquanto outros não têm terras. E aí ele vai fazer uma reforma agrária, ele vai delimitar as terras. Ele vai dar uma boa parte das terras, né, para esses camponeses que não tinham terras. Além de financiar, né, então ele vai dar dinheiro, vai dar suporte para que esses camponeses pudessem, né,
plantar, colher e comercializar, fazendo com que a economia, né, de Atenas melhorasse bastante com isso. Ele vai dar um incentivo para o esporte e para a cultura também, tá? Após a sua chegada no poder, vai se ter o Clístenes, tá? Que em 1508 a.C. chegou ao poder Clístenes. Sua principal medida foi a base da democracia, que atingiu o auge do governo posterior, tá? Então, ele vai ser uma das pessoas que vai, né, colocar em si a questão da democracia, tá? A gente tinha, mas o que é democracia? A palavra democracia é a junção, né, do povo, a junção do povo e o poder, ou seja, o povo no poder. Então, a ideia é que todos poderiam votar, tá? Ele vai instituir a Assembleia do Povo, essa Assembleia que, nessa Assembleia, todo mundo poderia discutir, todos os cidadãos atenienses poderiam discutir, né, questão política. A gente vai ter cidadãos atenienses, tia, mas quem são os cidadãos atenienses? Os cidadãos atenienses, eles são quem? Eles são os filhos dos atenienses, tá? Maiores de 18 anos e homens. São só essas pessoas que vão ter direito e vão ser chamados de cidadãos. Sendo que quem estava fora dessa questão? Estavam fora dessa questão política as mulheres, os menores de 18 anos, os escravos, os estrangeiros, tá? Então, essas pessoas são excluídas dessa democracia, né? Então, com licença democracia, essas pessoas são excluídas, tá? Ele vai instituir também o Conselho dos 500, tá? Onde 500 cidadãos, né, preparavam projetos para serem votados na Assembleia, ou seja, nessa Assembleia que era, né, administrada, né, por esses cidadãos, ou seja, onde se saíam as leis e decisões para a sociedade. Clístenes criou o ostracismo. O ostracismo é o seguinte: a ideia era de que, se no caso houvesse alguém falando mal dele, alguém querendo jogar, né, as suas medidas embaixo, né, dizendo que não eram boas essas medidas e tudo mais, alguém que falava mal. Então, eles faziam o quê? Eles pegavam, faziam uma reunião, juntavam, e aí era votado para saber, né, se todo mundo concordava que aquele homem fosse expulso. E no ostracismo, Clístenes, ele acaba expulsando a pessoa, né, uma pessoa, determinada pessoa, que é o seu inimigo, expulsa essa pessoa de Atenas, e essa pessoa não pode colocar os pés em Atenas até 10 anos. Depois de 10 anos, ela pode voltar em Atenas, tá? Como eu falei para vocês, nessa questão da democracia, são excluídas as mulheres, tá? As mulheres não têm papel político. As crianças, né? Os estrangeiros, até porque em Atenas se tinha a questão, né, de achar que os estrangeiros podiam ser invasores, então não tinha papel político. E os escravos, por quê? Porque, como eu falei para vocês, quem tem papel político, né, são os homens, né, filhos de atenienses e maiores de 18 anos. O século de Péricles. A partir de 1450 anos antes de Cristo, sob a liderança de Péricles, a democracia ateniense foi aperfeiçoada, né? Então, Péricles já pega a questão da democracia bem engatilhada, bem organizada já, né, por Clístenes. E ele vai instituir o Tribunal Popular, né? Nesse tribunal, o juiz ele vai decidir, né, o que vai ser feito com aquela pessoa que está sendo julgada. Ele também vai dizer que a questão da democracia existia várias pessoas que estavam no poder, né? Então, várias pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, às vezes, que não tinham tanto dinheiro assim, elas acabavam sendo seu trabalho para fazer a questão política. Então, ele vai instituir uma remuneração para as pessoas que participarem, né, da questão política. O tempo que Péricles liderou Atenas ficou conhecido como o século de Péricles, tá? Então, a gente tem também uma questão bem coisa em Atenas é o quê? Os escravos, mulheres e estrangeiros. Grande quantidade de escravos. Então, como eu falei para vocês, Atenas sempre entrava em conflito com várias localidades. Por entrar em conflito com várias localidades, então se tinha uma grande quantidade desses escravos, né,
que tinha divisão do seu trabalho, né? Os homens capinavam, construíam estradas, construíam pontes, né? Trabalhavam nos campos, nas questões braçais. E as mulheres eram destinadas, né, à questão de trabalharem nas cozinhas, fazer os trabalhos domésticos, principalmente. Nessa questão, qual é o papel da mulher? A mulher era dependente do homem, a mulher era totalmente dependente do homem. Quando a mulher ela casava, né, então ela passava a ser propriedade do seu marido, porque antes ela era propriedade do seu pai e do seu irmão, tá? Então a mulher deve obediência ao seu marido. As mulheres mais ricas, elas tinham a questão, né, de terem suas escravas, de terem suas criadas para cuidar da casa, para cuidar das suas coisas. Já as mulheres mais pobres não, elas não faziam isso, tá? Mas ainda assim, as mulheres elas aprendiam desde cedo, né, a cuidar dos serviços domésticos, a fazer tecelagem, a fazer várias coisas, principalmente para agradar o marido, né? E para ser uma boa mulher para cuidar da casa. Né? Então, como eu falei para vocês, existem as mulheres mais ricas que têm escravas, que têm criadas que fazem seu serviço. E as mulheres mais pobres, né? Que trabalham nas cozinhas e que, inclusive, ajudam os seus maridos. Vamos dar um exemplo aqui. Existia entre as mulheres pobres aquela mulher que era mulher de um peixeiro, né, uma pessoa que vendia peixe. Então essa mulher, ela também trabalhava com o seu marido para vender o peixe, né, para justamente ajudá-lo na questão econômica da casa. Meus amores, espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Beijinhos, tchau.